Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e, pela graça de Deus, chegamos mais um domingo e louvamos a Deus que tem nos sustentado a cada manhã. Suas graças, a sua graça, a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas e, por isso, damos graças ao nosso bom Deus por tudo que Ele tem feito por nós e através de nós. A nossa lição de hoje é uma lição assim, muito especial, como tem sido as nossas lições. Tem nos abençoado muito as nossas lições e por isso é muito bom poder estudar a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a propiciação. Na verdade, o tema da nossa lição é Cristo, presente de Deus para o mundo. É a nossa lição 8 da revista Palavra e Vida. E você vai encontrar a revista aí na descrição do vídeo. Você pode baixar o arquivo para você estudar as nossas lições. Também, se você quiser rever algumas das nossas aulas, você pode acompanhar aí no YouTube. Nós temos aí nosso canal da igreja. Então você pode acompanhar todas as lições, rever, estudar no melhor momento da sua semana, né? Não necessariamente nesta manhã, mas você pode ao longo da semana, na hora que você estiver livre, e aí aproveitando também a quarentena para que você possa estudar mais a palavra de Deus e crescer, e isso é muito útil para nós. Quero pedir também você para se inscrever aí no canal da nossa igreja. Então inscreva-se no nosso canal, dê o seu like aí no nosso vídeo, então dislike, se você quiser também pode fazer isso, não tem problema, tá liberado para você. E seleciona lá aquele sininho que aí você vai receber as notificações também dos vídeos da nossa igreja. Então ajude a gente aí na divulgação do canal da nossa igreja. Hoje estou aqui com a Elizabeth, que vai participar da nossa escola bíblica hoje. É bom a gente ter a presença de outras pessoas, já algumas lições que eu venho fazendo sozinho. E hoje ela está aqui participando, ajudando a gente na nossa lição. E a gente vai compartilhar aqui alguns textos da Palavra de Deus dentro da proposta do autor para a nossa lição. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Elizabeth vai ler aqui esse texto para a gente. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Bom, um texto bem conhecido. O assunto de hoje é sobre propiciação. Uma palavra que a gente encontra muito aí nas escrituras e que a gente ouve falar muito sobre ela, e a gente precisa compreender um pouco essa ideia da propiciação. E aí é o tema, o assunto da nossa lição de hoje. Então a gente vai acompanhando a nossa lição e a gente vai comentando aqui um pouco, né, sobre essa ideia da propiciação. Essa palavra propiciação, ela é uma palavra, um conceito, né, utilizado não apenas aí no meio evangélico, no cristianismo, mas é um conceito antigo, né, até aplicado aí a outras religiões, mas sempre nessa ideia de apaziguar ou afastar a ira da divindade, né? Então a ideia da palavra, a palavra propiciação carrega essa ideia básica de apaziguamento ou satisfação, especificamente em relação a Deus. A propiciação é um ato de duas partes que envolve apaziguar a ira de uma pessoa ofendida e se reconciliar com ela. Na antiguidade ou no paganismo, existe muito essa ideia, talvez até de uma forma mais clara, porque eles têm a materialização da oferta, das oferendas. Então a ideia é que você tenha a divindade, que ela está irada com relação a algo ou alguém, então você oferece algo para que então essa ira seja aplacada. Então essa ideia realmente da palavra e que ela veio ser aplicada também no conceito nosso em relação a Deus. Porém, a gente precisa olhar que há uma diferença significativa na propiciação que a gente encontra nas escrituras daquilo que é comum em outras religiões. Então a ideia é que são duas partes distintas que estão aí tendo algum problema, algum conflito, então entre essas duas partes, e aí no nosso caso a gente tem o pecado que afasta o homem de Deus, então você tem Deus de um lado, tem o homem do outro, e aí você tem a propiciação, e aí o conceito que as escrituras vão apresentar acerca dessa questão. Eu queria, antes da gente ler alguns textos aqui, deixar um hino, né? Um hino que eu gosto muito e que ele traz exatamente essa ideia. É o hino de número 12 do nosso cantor cristão,
quero ler aqui a quarta estrofe desse hino. Ele fala assim: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, e exime de culpas o réu pecador. Então nós temos de um lado o homem e do outro lado Deus. E aí a gente tem a propiciação pelos nossos pecados, o que apazigua e faz essa reconciliação entre Deus e os homens. Bom, a gente precisa pensar algo que assim é muito interessante, a gente observar que a nossa sociedade de hoje ela perdeu um pouco essa visão, essa perspectiva, mas que a palavra de Deus ela traz isso de uma forma muito clara, né? Sobre a questão da ira de Deus. E que hoje a gente perdeu esse conceito, né, da ira de Deus. A gente olha para um Deus só amoroso, mas jamais um Deus irado. E ele, quando se olha às vezes para o Antigo Testamento, e a gente olha lá um Deus que manifestava a sua ira de uma forma muito mais clara, e aí a gente olha para o Novo Testamento, e alguns começam a pensar que há uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Porém, o Deus ele é o mesmo, e não um Deus diferente. Acontece que o tempo dessa manifestação, talvez, da ira de Deus, seja algo diferente, mas não uma diferença em Deus. Ele é o mesmo. E aí a gente vai encontrar realmente esse conceito de um Deus que realmente tem e manifesta a sua ira ou o seu furor. Leia um texto aí, Salmo de número 7, versículo 11. Salmo de número 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Então aqui o texto ele vai mostrar que Deus ele sente essa indignação, essa ira todos os dias. Então a ideia da ira, e aí quando a gente fala sobre Deus, não é o mesmo sentido que a ira que nós sentimos. Uma ira que é descontrolada, uma ira que é levada pelas suas emoções, porque Deus ele é justo, ele é perfeitamente justo. Então a sua ira ela tem uma fundamentação, ou uma fonte, uma raiz daquilo que leva Deus a se indignar, a se irar, de forma perfeita, de forma correta, e não descontrolada, como muitas vezes acontece com o ser humano. Por isso a orientação da Bíblia em relação a nós é não irar, é controlar a nossa ira, porque ela nos leva ao pecado, porque a gente é levado pelas emoções, por isso a nossa ira ela acaba se manifestando de forma equivocada. Isso não se dá acerca de Deus. Então o texto vai mostrar que Deus ele sente essa indignação. Um outro texto, Salmo de número 78, né, o versículo 38, também vai nos mostrar um Deus que ele sente a ira e que ele remove essa ira ou desvia essa ira. 78, verso 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Mais uma vez, então a gente vê assim, Deus, ele tem a ira dele, ele desvia a sua ira, não manifesta essa ira. Mas em momento algum a Bíblia vai dizer que Deus não tem ira, que Deus não é esse Deus que manifesta a sua ira, que tem indignação contra o pecado. Aí é importante a gente diferenciar isso. É difícil fazer essa separação, né, entre o pecado e o pecador, porque quem comete pecado é o pecador. Então a ira ela não vai ser contra ali exatamente o pecado, mas ela vai ser contra alguma pessoa, alguém que manifesta aquele pecado, né? Por isso que é difícil separar realmente uma coisa da outra. É uma ira santa, né? Uma ira que serve para mostrar a indignação contra o pecado. Exatamente, contra o pecado. Uma ira direcionada, não uma ira maldosa, né? Para fazer o mal, mas para trazer a fúria, né? Diante de uma situação errada, né? Essa é a diferença, né? Que Deus ele é perfeito em todos os seus atos, inclusive na maneira como ele manifesta a sua própria ira. Aí alguns vão falar assim, não, mas isso a gente está falando de Antigo Testamento. A gente pode ir para o Novo. No Novo Testamento a gente vai ter Romanos capítulo 1, vai falar sobre a ira dele contra a impiedade, os homens que são perversos. A gente vai ver, né, próprio Efésios falando sobre a ira de Deus.
Mas a gente tem João 3,36, se não me falha a memória. Abre aí João 3,36. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, olha só, olha o que o texto está dizendo. Ele aponta para a vida que há em Cristo Jesus, mas ele vai dizer que aquele que não crê em Cristo Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, de forma alguma, o Novo Testamento vai desconsiderar que Deus ele tem também a sua ira contra o pecado, contra aquele que pratica o pecado, que vive no pecado, ou que não confessa a Deus. E ele vai dizer que a ira permanece sobre ele. Agora, é claro que a gente não vai ver a manifestação da ira de Deus, como a gente viu no Antigo Testamento, no tempo imediato. Mas ela vai se manifestar, a gente sabe disso, que um dia vai se manifestar contra todo aquele que não confessou só a Cristo Jesus. Ela vai se manifestar, né? E nem nós somos responsáveis por pedir a ira de Deus, né? Que aí já é uma coisa mais séria, né? Que Deus que demonstra a ira dele. Nós não temos essa condição de usar a ira de Deus contra ninguém, né? Às vezes o profeta usava a ira de Deus, né? Usava da ira de Deus contra alguma nação, contra alguma situação, mas ele recebia essa orientação direta de Deus, né? Então, hoje nós não temos essa condição de direcionar a ira de Deus ou de pedir a ira de Deus, né? Isso é uma coisa já mais determinada para aquele período do Antigo Testamento, né? Hoje Deus demonstra a ira dele a partir da palavra de Deus, né? Nós não temos essa condição como no Antigo Testamento os profetas tinham, né? Exato. E aí a gente tem, esse é o evangelho por completo, que é o que a gente precisa apresentar. Não um evangelho distorcido. É claro que às vezes a gente vai encontrar algumas denominações, algumas religiões, que vai apresentar apenas um Deus irado, né? Essa ira de Deus que vai fulminar o pecador e destruir todos aqueles que não se converteram, a justiça de Deus, e vão enfatizar muito isso. E esquece um outro aspecto que a gente precisa balancear e que aí realmente a gente vai encontrar essa conciliação nas Escrituras entre esse Deus, a ira de Deus, e a sua misericórdia, que traz essa propiciação para com o homem. E aí a gente precisa pensar nisso. Eu sei que no tempo que a gente vive, há uma ênfase muito grande nessa misericórdia de Deus, um Deus que é amoroso, e esquece de um Deus que é irado contra o pecado. E aí a gente precisa olhar para as Escrituras e saber que existe um Deus que é irado, que tem a sua ira manifestada sobre todo aquele que pratica e vive no pecado, mas a gente tem também a misericórdia de Deus que aplaca ou desvia essa ira dele. E isso é o que chamamos de propiciação. Agora, a diferença é o que nós vamos observar, a diferença aqui nesse texto da propiciação, que a gente encontra na palavra de Deus no Novo Testamento, né, na Bíblia como um todo, não só no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para aquilo que viria lá na frente. Daquilo que a gente vai encontrar em outras religiões, não é? Que faz as suas penitências, as suas promessas, os seus sacrifícios, as suas oferendas, tentando aplacar a ira de Deus, a ira da divindade, né? Não de Deus. Há uma diferença muito grande e que a gente vai perceber muito claro, e aí Paulo, no texto que nós lemos, já diz sobre isso, né? Sobre essa questão da sua misericórdia. E aí entra aquele texto que a gente vê, o hino, né? Lá do hino de número 12, que em Cristo concilia-se essas duas coisas. Justiça, o Deus que é irado, indignado contra o pecado, contra toda rebeldia, e essa misericórdia dele, que em Cristo concilia essas duas coisas. E Jesus demonstrou muito bem isso a partir quando ele repreendia os discípulos, né? Quando ele ensinava, ele mostrava claramente, né, aquela revolta contra alguma atitude, e logo assim ele demonstrava o ensino, a misericórdia de Deus, né? Até no caminho de Emaús, né? Ele falou, como que vocês não conseguem entender tudo isso que vocês estão vivendo, né? Mas ao mesmo tempo ele explicou tudo aquilo. Então ele sentia aquela revolta por eles não estarem entendendo,
mas ao mesmo tempo ele considerou por serem pessoas humanas, falhas, e deu a oportunidade deles entenderem, né? Voltando aqui os nossos olhos para a nossa lição, ele vai falar como remover a ira de Deus. E é interessante que ele faz o seguinte: a ira não se remove, ela se desvia. E de fato essa ideia é contida na expressão da palavra propiciação, é de você desviar a ira, né? E aí a gente tem assim, como consequência do pecado, existe um preço a ser pago. Romanos 6:23 fala sobre isso. Então leia pra gente em Romanos 6:23, fala da consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte. Então a morte é esse efeito, né, da ira de Deus sobre o pecador. Então como você desvia essa ira de Deus e como consequência, como resultado, não é cometido aí pelo resultado do pecado. Então essa ideia que a gente vai encontrar. E a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai observar os sacrifícios que eram oferecidos para que então o pecado fosse perdoado, fosse retirado, né, a ira sobre o pecado. E a gente vai encontrar várias narrativas no Antigo Testamento, né, de Deus punindo o povo, né, pelo pecado que o povo cometeu, e aí o povo depois faz a propiciação, cessa a praga, cessa a morte no meio do Oséias tem vários textos importantes, né, que falam sobre isso. E tem o de Oséias 6:1 que fala: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, né? Então a gente vê no Antigo Testamento vários reis, né, que passaram por a advertência do Senhor, que Deus mostrou que eles estavam errados, aí eles se inclinaram a Deus, se dedicaram, se humilharam, e aí Deus reconheceu aquela atitude e dizia assim, ó, depois que você morrer que vai acontecer esse castigo, porque você se voltou para mim. Então Deus sempre considerou essa atitude de querer resolver o problema, né, do pecado, né, diante daquela resposta que as pessoas davam, né, reconhecendo quem ele era, e aí Deus dava sempre uma oportunidade, não só a partir de Jesus, a gente vê isso claramente, né, a partir da expiação, a reconciliação, mas Deus sempre usou os profetas, né, a partir dos reis, né, mostrando para os reis, os juízes, mostrando que ele tinha esse desejo de ficar bem, né, de resolver a situação pecaminosa do homem, e que ele dava oportunidade para as gerações, para os reis, para as pessoas, para se voltarem para Deus, né? E aí a gente, claro que os profetas, eles falavam baseado na lei de Deus, né? E que a gente vai encontrar na instituição, né, da lei mosaica, a gente vai encontrar prescrito a ideia da propiciação, que começa no dia da expiação, que era uma vez por ano. Então você tinha o dia são duas palavras hebraicas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, e essa palavra é a palavra para expiação, e nesse dia era oferecido então o sacrifício pelo perdão do pecado, né, por todo o povo, pelo sumo sacerdote primeiro, e também por todo o povo. E entrava no Santo dos Santos, onde tinha ali a Arca da Aliança, e que era a tampa, né, da propiciação, que tem essa ideia, que a gente vai encontrar essa palavra nesse texto lá em Êxodo capítulo 25, 17 a 22, que já estava ali presente, né, o propiciatório, e aí a gente vai encontrar então nesse texto. Isso aí, Êxodo 25, 22. Ali eu me encontrarei com você, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então, a gente vai encontrar essa expressão aqui, e aí nesse dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote então oferecia esse sacrifício e tinha esse encontro, e assim era apaziguada a ira e tinha o perdão do pecado de todo o povo. É claro que tudo isso apontava lá para a obra de Cristo na cruz do Calvário, o que aconteceria lá na frente. A diferença é que na lei mosaica, o sistema sacrificial era repetido ano após ano.
Então todos os anos precisava se repetir o mesmo ato para que se aplacasse a ira e fosse feita então a propiciação. Mas a obra de Cristo é uma obra perfeita e é um sacrifício que foi feito uma vez por todos para o perdão dos pecados. Um sacrifício, uma propiciação eterna. E a gente vai encontrar isso no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro fantástico, né? A carta aos Hebreus, que ajuda a gente a entender muito o significado das leis do Antigo Testamento, o sistema sacrificial, e aí agora comparando com a nova aliança em Cristo Jesus. Então pode ler para a gente aí Hebreus 9, de 11 a 14. E aí a gente vai ver aqui nesse texto como que agora a obra de Cristo resolve esse problema, não por um período de tempo, mas para todo sempre. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, aí a gente vai encontrar a obra de Cristo oferecendo essa redenção eterna e assim proporcionando a reconciliação. Lembra que no início nós falamos que a propiciação é feita entre duas partes, né? Uma parte ofendida e a parte que ofendeu, né? Então a gente tem a ira manifestada contra essa parte. Então a propiciação faz apazigua essa ira e faz a reconciliação entre as duas partes. É exatamente isso que acontecia lá no sistema sacrificial do Antigo Testamento, da lei mosaica, com a propiciação que era feita uma vez por ano, e agora com a obra de Cristo Jesus. Isso proporciona a reconciliação entre ambos. E aí é o texto que nós lemos de Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E essa é a diferença. E aqui é interessante que ele fala sobre a questão do serviço, né? Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, né? A purificação para que possamos também representar Deus, né? Trazer essa oportunidade às outras pessoas também de se reconciliarem, né? Embaixadores de Cristo. E aí vem também aquele texto de Romanos 12, né? Que eu gosto muito, que é o 1 e o 2, né? Que fala sobre o sacrifício vivo, né? Que é a gente oferecer esse culto racional, né? Diante daquilo que Cristo fez por nós, nós entregarmos a nossa vida como um presente também, dedicarmos a nossa vida, nossos talentos ao Senhor, para que Ele possa nos transformar cada dia mais a nossa mente e assim a gente trazer diferença para o mundo, né? A consciência das obras mortas purificará a nossa consciência das obras mortas, né? Que o que vale agora é a obra santa de Deus, que é o Senhor Jesus que se ofereceu por nós. É essa a obra maior, né? E aí nós seremos usados por Deus para serviço, né? A partir da renovação do nosso entendimento, nós estaremos transformando o mundo, levando amor, a misericórdia do Senhor através da mensagem da salvação, né? Então é diferente daquilo que alguns possam pensar, que é a obra que vai fazer Deus fazer alguma coisa, né? Mas a obra já foi feita, é a obra de Deus. E o nosso sacrifício é o culto, é oferecer a nossa vida ao Senhor como sacrifício, né? Como aquilo, recompensando, né? Dando a Ele tudo que nós temos, né? Que nunca vai ser suficiente, né? Mas é o que nós temos, nós estaremos oferecendo ao Senhor. E essa é a grande diferença da propiciação que nós encontramos nas Escrituras, no plano de Deus, daquilo que acontece em outras religiões pagãs, onde é o homem que oferece algo para que a divindade ela seja aplacada na sua ira.
Nas Escrituras a gente encontra o contrário. É Deus que ofereceu, Deus é que deu, Deus que doou. E esse é o presente que a gente vai encontrar aqui de Deus para nós. Então quem ofereceu foi Deus, para que a sua ira ela fosse então aplacada, a sua justiça fosse atendida e conciliasse misericórdia e amor, graça, perdão, com justiça, juízo, a ira de Deus. Então todas as coisas elas se conciliam aqui, não há contradição, porque o pecado não deixou de ser punido, a ira de Deus ela foi atendida, mas também a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, porque Deus ofereceu, não haveria nada que pudéssemos oferecer. E esse conceito ele é muito claro lá na parábola que Jesus ele conta em Lucas capítulo 18. Aí o versículo 13 ele é a parábola do publicano e o fariseu. Enquanto o fariseu ele se auto-justificava ao usar tudo aquilo que ele oferecia a Deus, e como até mesmo dando a ideia de que ele tinha o direito de ser justificado por quem ele era, pelos jejuns que ele fazia, pela pessoa que ele era, o publicano listando, né? Ele está listando aquilo que ele fez, aquilo que ele ofereceu, né? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então eu mereço, né? Igual a questão do filho, né? Às vezes o filho vai falando várias coisas, mas que não é exatamente o que era para ele fazer, né? Mas eu fiz isso, mas o que é realmente para fazer não foi feito, né? Que é a entrega, né? Exato. Aí lê esse texto de Lucas 18:13. É um versículo em que o publicano, ele agora se coloca numa condição totalmente indigna e ele apenas recebe, pede, clama pela misericórdia de Deus. Ele não ofereceu, ele não fez nada, ele apenas pede por essa misericórdia. E é exatamente essa ideia que Jesus ele quer apresentar, né? Nós não vamos fazer nada, porque Deus que ofereceu. Tudo vem dele. Né? E esse texto também de Romanos, né, que ele mostra muito claro isso também, porque o capítulo 11 de Romanos, o último versículo 36, ele dá continuidade para o 12, 1 e 2, que fala assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Né? Cristo. E aí no versículo 1 do Romanos 12 vem: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Né? E aí então é todo um oferecimento de Deus, né? Um oferecimento completo de Deus. E aí ele, com Paulo, roga para os irmãos que vocês também se ofereçam como sacrifício, assim como Cristo fez, como exemplo, se oferecendo para o Pai, para o mundo, por amor, assim também nós devemos fazer, oferecer a nossa vida como realmente para sermos mortos, né? Para a carne, né? Mortificando as obras da carne, a consciência das obras mortas, e aí vivendo na nova vida, que é a vida que Jesus quer viver em nós, né? Então é um exemplo maior de Jesus, né? Que é essa entrega, né? Que é a questão mesmo da remoção da ira, que a partir do momento que Deus olha para nós e vê a presença de Jesus, né, ele já não vai ter ira contra a nossa vida, porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus e nos oferecemos também para sermos mortos. Exato. Né? Aqui o autor, ele faz um comentário aqui que eu gostaria de ler. É bem interessante o comentário que ele faz. Ele diz assim: Jesus define sua missão nessa parábola, a parábola lá de Lucas, capítulo 18. E ele vai dizer assim: ele é o presente divino que aproxima duas partes afastadas, Deus e o homem, e mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela. Outra que sabe que precisa de perdão, não merece e pede um favor a Deus. A propiciação é esse ato de misericórdia. Aqui também no versículo 14, né, que ele continua, ele diz: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
Então, diante da pregação de Jesus, né, diante da mensagem de salvação, nós temos que sempre reconhecer, nos humilhar, né, diante de Deus, porque Ele sempre vai ter mais coisas a nos oferecer, né? E nós sempre teremos essa condição de depender, de precisar do Senhor, né? Então, todas as vezes que nós tivermos um desejo de mostrar, Senhor, eu sou teu filho, por que eu estou passando por isso, né? Quem somos nós? Jesus passou por muito mais coisas, né? E nós precisamos, Senhor, eu sou seu filho, eu preciso da tua misericórdia, né? Eu preciso do Senhor, eu não sou ninguém diante da tua glória, da tua majestade, né? E a gente vê o contrário aqui, né? Que ele realmente colocou todas as coisas que ele fazia como se fosse Deus, né? Como se isso desse garantia a ele de ter alguma coisa diante de Deus. E não é assim, né? Deus muitas vezes ele quer que a gente reconheça que nós precisamos dele. Porque na verdade tudo vem de Deus. Deus é que fez. Essa é a grande diferença. E aí a gente precisa frisar sempre isso. Nós não fizemos nada para alcançar a nossa salvação, para desviar a ira de Deus sobre nós. Foi Deus que fez. A nós compete apenas crer, receber, entregar a vida a Cristo. Só o mais foi Ele que fez. Não é obra nossa, ninguém tem por merecer. E aí entra o texto de Romanos, que você leu, para que a glória seja de Deus. Se fosse obra nossa, a glória seria nossa, nós mereceríamos. Mas não é obra de Deus, então nós não merecemos. Então ninguém pode trazer para si aquela prerrogativa de querer ser merecedor de algo. Porque não todos nós somos iguais no mesmo nível. Não, mas é porque eu trabalho muito na igreja, eu faço isso, faço aquilo outro, eu ajudo os pobres, eu faço evangelismo, eu oro tantas vezes por dia, eu participo da escola bíblica, participo de todos os cultos. Isso não nos faz merecer. Porque ainda assim somos pecadores. Ainda assim. E muitas vezes usamos até isso como fruto do pecado, né? Porque a gente usa isso para se orgulhar. Para se orgulhar e para achar que é melhor do que o outro, né? E muitas vezes até fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade espiritual. Então a gente precisa considerar que é obra de Deus. Para que a glória seja de Deus e não seja nossa. E é o que a gente vai encontrar nas Escrituras. Como remover, né, a ira de Deus, né? De que maneira a gente vai remover a ira de Deus, né? A ira de Deus é uma coisa que vem de Deus. Então a gente tem que reconhecer essa ira, né? E se colocar como indigno, realmente merecedor da ira de Deus, né? Que se a gente for ver o que a gente merece, a gente realmente merece a ira de Deus. Por mais bonitos, santos, agradáveis que a gente pareça, ainda merecemos a ira de Deus. Porque na verdade a gente não remove. A ira de Deus ela não deixa de existir, ela vai existir. O que acontece é desviar a ira de Deus. Então imagina, por exemplo, Deus está lá no Deus, né? E o homem está aqui. Então Deus tem a sua ira manifestada sobre o homem que é pecador. Então o que ele fez? Ele ofereceu Cristo, ele ofereceu Jesus, morreu no nosso lugar. Ele então é a propiciação. Quando nós cremos em Cristo, essa ira de Deus, ela é desviada do homem para Cristo. E aí a punição que nós receberíamos como fruto do pecado, agora Cristo que recebeu no nosso lugar. Então foi desviada a ira. Essa é a propiciação. É quando Deus, ele na sua ira, ele olha para o homem pecador e aí ele olha para nós que estamos em Cristo, ele não vê mais os nossos pecados, mas vê Cristo. Porque a sua ira é desviada. E isso é uma preciosidade que nós temos e deve nos levar a uma vida de adoração, uma vida de dedicação, de consagração, que é o texto de Hebreus que nós lemos aqui também, que ele nos leva consequentemente a isso. E é o que Paulo fala um pouco antes, nesse capítulo 5 de Coríntios. Ele vai dizer que o amor de Cristo me constrange. Essa ideia não é essa ideia de constrangimento, de vergonha que a gente tem hoje, mas é que esse amor de Cristo ele é tão forte que exerce uma pressão sobre a vida de Paulo, ao ponto dele não viver mais para ele mesmo, mas para Cristo Jesus. Porque não tem outra alternativa. Nós somos pecadores, miseráveis, condenados ao pecado, e Deus deu o seu Filho, seu único Filho, sem pecado, sem erro, sem qualquer defeito, para morrer em nós, para aplacar ou desviar essa sua ira. O que nos resta a partir disso? Consagrar a nossa vida. E a gente vê a diferença assim, da vergonha que leva
ao desespero ou ao medo de Deus, né? A vergonha que leva a não a receber essa ira como eu realmente mereço, e a humilhação, que é diferente, né? De você reconhecer que você merece a ira, mas Deus agiu com misericórdia, e você pode ainda buscar a misericórdia de Deus, ainda há esse tempo. Então, essa renovação da nossa humilhação diante de Deus, né? Que é a santificação, da gente buscar cada dia mais se humilhar, reconhecer. Por isso a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que aí a gente vai reconhecer aquilo que a gente tem feito, se está real. E essa é a maior testemunho que a gente pode dar para o mundo, né? De que nós não somos Jesus perfeito, mas nós estamos buscando cada dia mais a santificação. Nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, de ler, de ter o nosso tempo devocional, para a gente estar sempre renovando a nossa mente, para estar agradando o Senhor. Não que isso vai trazer a salvação já foi recebida, né? Mas isso vai nos ajudar a vivermos de uma forma a receber as atribulações de forma pacífica, né? A receber a vontade de Deus, reconhecendo a sua paz, que excede o entendimento das pessoas que não conhecem. E até não ser levado pelo sentimento de achar que nós merecemos mesmo, né? Porque a constante leitura, comunhão com Deus, que vai nos fazer reconhecer quem Deus é e quem nós somos. E aí nós permanecemos na nossa condição de quem nós somos. Alguns textos aqui para a gente poder encerrar a nossa lição, a gente lê aqui as considerações finais. 2 textos, Hebreus, capítulo 2, versículo 17. 3 textos aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Nos remete a essa obra de Cristo. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Cristo Jesus é que fez essa propiciação pelo pecado do povo. Agora outro texto, 1 João 4,10. Texto muito significativo também para a gente. Nisso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação, ela está baseada no amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Ele, mas Ele que nos amou. Devemos lembrar sempre disso. É a oferta do amor, é o presente, fruto do amor de Deus para aplacar e fazer a propiciação pelos nossos pecados. E a nós cabe apenas receber esse presente de Deus, oferecido a todo aquele que crê. Deus, Ele nos amou. E Cristo fez essa propiciação. Outro aqui, 1 João capítulo 2, versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Cristo, Ele é a propiciação. A propiciação não se baseia em sacrifícios, penitências, cultos, vigílias, jejuns, leituras, orações intermináveis, nada disso. A nossa propiciação está na obra de Cristo Jesus. Tudo mais é fruto da nossa fé, da nossa reconciliação com Cristo, mas não para propiciação, porque Cristo quer para propiciação, e não somente dos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Não apenas nós, mas todos. E aí quantas pessoas realmente precisam ouvir essa palavra de Deus, esse evangelho da propiciação, e saber que Cristo Jesus, Ele realmente tem a sua justiça, é um Deus justo e que pune o pecador, mas que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor foi ao ponto tão forte, tão extremo de enviar seu próprio Filho para fazer essa reconciliação entre homem e Deus. E como é precioso poder saber que em Cristo nós temos esse amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e não há nada mais importante para a nossa vida do que isso. A obra de Cristo foi completa, né? Então toda vez que a gente lembrar de obra,
né? A obra maior foi a obra de Cristo, né? Que ele se mostrou santo, né? As pessoas reconheciam que ele realmente não tinha falha, e aí ele se entregou e foi o sacrifício completo e a ressurreição. Então, somente receber, né, essa obra completa que foi Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, que ele fez tudo o que precisava ser feito da melhor forma possível como Filho de Deus, receber e considerar essa dependência, porque muitas vezes nós reconhecemos Deus em nós, né? Nós reconhecemos a presença do Senhor, nós reconhecemos muitas coisas que Deus faz através de nós, mas isso não faz de nós deuses, né? Isso não faz de nós perfeitos, isso não faz de nós melhores do que ninguém. Exatamente. Apenas dependentes, né, dessa constância da presença do Senhor na nossa vida. Amém. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, ele fez tudo. Graça, misericórdia, amor, justiça em Cristo Jesus. Nós apenas recebemos pela fé. Que Deus nos abençoe e ajude a vivermos cada dia mais para honrar, glorificar, exaltar o Senhor, recebendo dele o perdão, a propiciação pelos nossos pecados e anunciando também essa mensagem a todos que precisam. Quantos precisam também ouvir e saber dessa mesma verdade. Vamos orar? Elizabeth vai orar para a gente encerrar essa lição. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, Pai, que fala aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor é o grande presente, ó Deus. O Senhor sabe quanto nós não merecemos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, mas como o Senhor é grandioso, perfeito, ó Deus, fez um plano maravilhoso para nos salvar, ó Pai. E nós glorificamos o Seu nome, ó Pai. Nos entregamos ao Senhor cada dia mais, ó Pai, para que o Seu nome seja bendito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, e para que as pessoas também se reconciliem com o Senhor, Pai, aqueles que estão rebeldes, ó Pai, que não compreendem o Seu amor, a Sua graça, ó Pai, o Seu perdão, que possam, ó Deus, ter oportunidade, ó Pai, olhando, ó Pai, para o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o exemplo maior, e desejem também, ó Pai, usufruir desse presente maravilhoso, ó Pai, que é o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, porque nós recebemos do Senhor, ó Pai, o perdão, ó Pai. Sabemos que não merecemos nada do Senhor, Pai, mas a Tua graça é completa, ó Pai. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos erros, ó Pai, mas mesmo assim nos dá a oportunidade de aprendermos com o Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajude a viver dignos, ó Pai, da Tua misericórdia, Senhor. Nos ajude a cada dia buscar esse bom relacionamento com o Senhor diariamente, ó Pai. Abençoa, ó Pai, os irmãos da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles nesse tempo difícil, ó Pai, que não podemos estar juntos, ó Pai, mas que eles também possam estar buscando o Senhor, Pai, em suas vidas, Senhor, buscando cada dia mais viver na Tua presença, Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas, nos ajude, ó Pai, a melhorar cada dia mais, reconhecendo a dependência do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, para o nosso país, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, consolando também as pessoas que estão, ó Deus, perdendo seus entes queridos, ó Pai, fortalecendo para que não desistam de buscar o Senhor, para que também possam estar seguros, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos, agradecidos, entregando tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, um forte abraço a todos.